A gente conversa agora com o Samir Carvalho para entender esse trabalho, Samir, do Lucha, que quer recuperar os medalhões do Corinthians, esses jogadores, e também focar na parte mais emocional. Boa tarde. Boa tarde, Razan, PVC. E essa troca de técnicos aí me fez ontem regravar um vídeo. Eu gravei o vídeo falando que era para falar que o Luxemburgo pediu reforços, aí eu coloquei Cuca. Fui assistir o vídeo depois, estava Cuca pede reforços. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que regravar porque errei o nome do técnico. Também um técnico por rodada no Campeonato Brasileiro acontece, né, Razan? Agora, em relação ao Corinthians hoje, né, os torcedores aguardam, né, assim, um grande apelo da torcida do Corinthians é que muitos medalhões sejam barrados. Muitos que realmente não vivem uma grande fase, vivem uma fase já há algum tempo. A torcida realmente está muito impaciente com eles. Qualquer técnico que chegasse ao Corinthians, né, que chegou, seja Cuca, Vanderlei, independente de qual seja o técnico, a torcida apoiaria se colocasse aí uns 5, 6 meninos da base para jogar como titular. Só que isso não vai acontecer, né? A informação que a gente traz é que o Vanderlei Luxemburgo vai apostar nos medalhões, ele quer recuperar os medalhões, ele entende que o Corinthians só vai ter reforços em julho, né? Ontem a gente falou aqui sobre isso, 4 ou 5 reforços talvez possa chegar, e o Vanderlei quer até lá, né? Até julho, até porque ele tem que chegar até julho, né? Acabamos de dizer aqui que são 4 rodadas e 4 técnicos, então ele quer recuperar esses jogadores medalhões, os mais experientes, os atletas mais caros do clube. Ele não vai deixar de lado, a ideia é conversar, recuperar cada um tecnicamente e principalmente emocionalmente, viu, Razan? A gente viu que o Cássio deu uma entrevista e reconheceu isso após a derrota contra o Independente Del Valle, quando ele disse que os jogadores estão esgotados psicologicamente. O Maicon chorou no banco de reservas, o Maicon chorou no vestiário, o Maicon chorou na zona mista, né, em entrevista coletiva, por conta do erro no jogo que decretou a vitória do time equatoriano. Então o Corinthians emocionalmente também não anda muito bem, e o Vanderlei quer cuidar dessa parte e quer recuperar os medalhões. O Corinthians também vai perder alguns jogadores para a seleção brasileira sub-20, alguns jovens, então não tem jeito. O Corinthians não tem reforços, não tem tantos jovens assim de qualidade, né? Eu lembro do PVC falando dos 3 porquinhos no Palmeiras. No Corinthians você não vai encontrar os 3 porquinhos nunca, mas também não vai encontrar muitos jovens assim de qualidade. E então assim não tem outra saída para o Vanderlei. O que eu apurei ontem em conversas com fontes é que ele já focou em querer recuperar esses medalhões. Cássio não vive uma boa fase, Fagner não vive uma boa fase, Gil já não vive uma boa fase há muito tempo, o Fábio Santos também oscila bastante, a questão física não deixa o Fábio Santos, e também a idade, né? Fazer 3, 4 jogos aí, enfim, na sequência. O Maicon vive uma péssima fase, acho que só fez uma partida boa desde que voltou, o Corinthians foi aquela contra o Boca no ano passado. O Romero não fez nenhuma partida boa desde que voltou ao Corinthians. O Juliano muito mal. O Yuri Alberto, que não faz mais gols, enfim. Então o Vanderlei tem um trabalho de recuperação dos medalhões, Razan. É o problema desse Corinthians de agora, em meio a um início de trabalho de 4 treinadores, está em começo de maio, e o Corinthians tendo que ajeitar o percurso com o avião no ar, PVC. Agora, vamos lá. A gente falou ontem sobre a tentativa de descobrir jogadores da base, eventualmente usar Matheus Araújo, eventualmente usar Murilo, Caetano, mais Adson, enfim. Você entende, pela tua apuração, que o time de segunda-feira contra o Fortaleza, a recuperação dos medalhões, ela pode se dar nesse espaço dos próximos 4 dias, ou ele vai fazer um time mais mesclado para tentar ganhar do Fortaleza? Eu acho que contra o Fortaleza, o PVC, não acredito numa mescla, tá? De metade medalhões, metade jovens, né? Eu acho que o Vanderlei ainda vai apostar, deve voltar o Fábio Santos na lateral esquerda, acho que ele deve manter o Gil, o Fagner, enfim, acho que talvez uma única mudança poderia até ser o Matheus Araújo no lugar do Juliano, mas o restante ele deve continuar apostando realmente nos medalhões. Hoje o Corinthians tem de jovens, né, que são jovens promissores, o Pedro, o Rony é muito contestado dentro do Corinthians e fora também, né, pela torcida.
O Duqueiroz também é um jogador bastante contestado. É difícil o Vanderlei apostar em algum jovem também já para segunda-feira. É claro que tem a questão do Maicon, né? O Maicon sentiu muito emocionalmente. Talvez a saída do Maicon do time, por questão emocional mesmo, e porque ele não anda bem, até para ser preservado, e colocar ali algum jovem. Mas não tem também, viu, PVC? Ou é o Duqueiroz ou é o Rony, se sai o Maicon. Então, por isso que também o Vanderlei quer recuperar os medalhões. Ele entende hoje que é a melhor saída. Ou o Cantilho, só que aí ele perde marcação. O Cantillo e aliás, o Cantillo e o Fausto Vera fazem uma boa dupla, viu? Eu havia apurado isso em relação a alguns treinamentos, que os dois, na época que o Fausto estava na reserva, né, pelo Fernando Lázaro, que aliás o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista com o Fausto Vera jogando na reserva, é uma coisa que é muito, muito contestável do trabalho do Lázaro. Nesse período ele começou a treinar com o Cantillo na reserva, porque o Cantillo sempre foi reserva, né? Eu brinco que o Cantillo é o jogador que acaba com todo comentarista, porque você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Tem hora que ele faz um jogaço, você fala, meu Deus, o Cantillo. Aí tem hora que ele faz um jogo, você fala, misericórdia, quem é esse Cantillo? Então, assim, o Cantillo realmente deixa o comentarista doido. Ninguém sabe, acho que nem ele hoje sabe se ele é bom ou se ele é ruim. E o Cantillo sempre foi reserva. E o Fausto, com ele, sempre fez uma boa dupla no time reserva, e nas duas participações que teve esse ano no time titular, eles foram muito bem. Então, acho que seria uma boa aposta aí para o Vanderlei, sim, viu, o PVC, mas fugindo dos meninos, né? Não tem como apostar nos meninos aí nessa posição. O Cantillo é uma boa saída, você lembrou bem. Vamos ficar de olho no que o Lucha vai fazer nesse Corinthians para os próximos dias. É um recorde realmente desse Corinthians, que está mudando de treinador todo momento e agora tenta se reconstruir com o Luxemburgo. Samir, hoje participação mais curta, o nosso programa está recheado aqui de convidados e atrações, mas você sabe que as portas estão sempre abertas no de primeiro. Tá tudo certo, Razan, muito obrigado aí você, o PVC, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom?